Olá, estamos aqui com o podcast O Som da Transformação. Histórias que inspiram e ações que mudam vida. Seja bem-vinda ao nosso podcast Som da Transformação. Glauci, conte um pouquinho pra gente quem é o GAPC. Primeiro, quero agradecer essa oportunidade, Janaína, de estar aqui falando um pouco do trabalho do GAPC. A gente já vem com uma parceria há mais ou menos 3 anos, que foi o primeiro projetinho que antes de ser o Instituto, né? Sim. Eles já tinham em mente um trabalho social, voltado ao social. Então, é uma parceria muito importante, né? Então, o GAPC, ele é um grupo de apoio à pessoa com câncer. A gente atende pessoas adultas acima de 18 anos com diagnóstico já fechado de câncer, porque a gente não faz diagnóstico. Então, quando eles estão vêm nos procurar, é que eles já estão no hospital, já sendo acompanhado no setor de oncologia. E muitas vezes eles nos procuram, cada um com a sua necessidade, né? E geralmente eles vêm através do hospital mesmo. Ou é aqui a enfermeira da químio, ou é o próprio médico, ou é a psicóloga do hospital, ou é a assistente social do hospital, ou é a enfermeira da químio, ou um fala para o outro. Então, eles vêm e nos procuram naquela necessidade, naquele momento. Então, assim, tem um critério, então ele tem que passar pela avaliação social, que é comigo, né? Porque eu faço a primeira entrevista para ter o documento dele, e a partir daí ele receber todos os recursos necessários para ele ter uma qualidade de vida durante o tratamento, né? E não é só ele, né? Que às vezes acarreta o problema familiar, né? Com o problema socioeconômico, que muitas vezes é o provedor que fica doente, não é? Exatamente. Ou ele está desempregado, ou a família está numerosa. Então, afeta também toda a família. E esse paciente, ele, além de tudo, os recursos, às vezes não é nem tudo, às vezes é um apoio psicológico, às vezes ele vem procurar a nutricionista, porque às vezes ele faz uso de sonda, né? Sim. Que se alimenta por sonda. Então, o alimento é fornecido pelo governo, vai ter uma demora, e ele não tem condições financeiras para arcar com aquela despesa, que é caro, né? E o governo tem uma demora de liberar. Então, a gente vai comprando, vai liberando para esse paciente, para ele ficar mais tranquilo, para ele seguir o tratamento. Então, ele passa na Nutri e já começa a receber, né? E muitas vezes também ele precisa do medicamento, que Sim. não é padrão do governo dar naquele momento. Você vai com uma receita no postinho, se tem lá, você pega. Sim. Se não tem, não tem. Então, é alto custo, então não é fácil. Ele tem que entrar com o processo para receber aquele remédio, vai ter uma demorinha, então não pode esperar. Então, hoje a GAPC também viabiliza esse medicamento que ele tem aquela necessidade que o médico quer que ele usa aquele. Né? E tem uma gama de coisas, né? Fralda, geriátrica, muitas vezes tá acamado, está em UTI, então às vezes também tem demora, tem governo que, né, conforme a sua cidade, o governo tem uma demora ou ele não dá. Então a gente libera tudo isso, né? E os profissionais, tem fisioterapia também, o paciente que fez a mastectomia, mulheres que passou pelo câncer de mama, que precisa fazer o tratamento para começar uma radioterapia, de repente está com o braço que não está imobilizado, não consegue trabalhar, então ele vai nos procura, ela começa a fazer a fisioterapia, tanto ela quanto os pacientes mastectomizados, tanto o paciente com câncer de próstata. Isso é importante, né? Porque o GAPC, então, ele tem vários apoios que pode dar para as pessoas. E como você falou, é muito importante, não só o paciente, mas os familiares estão recebendo esse apoio. Esse apoio, ele recebe o apoio também psicológico, tanto a família, porque tem filhos envolvidos, né? Ah, sim. Então, até os filhos passam, né? Então, acho, assim, é um trabalho que eu amo fazer. Então, assim, a gente se torna uma família desse paciente. Então, ele se sente seguro com aquilo que ele está recebendo, né? Que a gente é uma equipe multidisciplinar, né? Então, assim, tem a fono, que às vezes ele está de sonda, ele tira a sonda, ele precisa trabalhar a degustação dele. Então, não paga nada, totalmente gratuito. Né? Isso é muito importante. São informações que às vezes a sociedade não tem. Né? E qualquer pessoa que está passando e está com dificuldade social para arcar com algumas despesas, muitas vezes até o convênio não cobre algumas coisas. Sim. E a gente atende.
Então, vai ter na rede, vai ter demora, tudo que tem demora, a gente facilita para ele ter um tratamento tranquilo e receber. E precisa, né? Porque a gente sabe que quem faz o tratamento oncológico, ele não pode ter demora. Não pode ter demora, né? Até mesmo quando ele tem o diagnóstico, ele tem que ter um prazo que tem que estar para ele começar a fazer o tratamento. Não pode passar daquilo. Então, tudo é para ontem, né? E não tem tempo para acabar também. Tem tempo para começar e tem que ter tranquilidade para o enfrentamento, que não é fácil. Não verdade. Né? Conta pra gente aqui, qual é a principal missão do GAPC e como ele surgiu? Então, a principal missão é amenizar o sofrimento desses pacientes, né? E eles, assim, eles sofrem com o diagnóstico e já tira o chão dele, né? Então, esse paciente, a família sofre com esse diagnóstico. Então, a nossa missão, então, é amenizar esse sofrimento e trazer essa qualidade de vida para ele ter esse enfrentamento no tratamento, né, que muitas vezes é longa, né, então, e assim, o GAPC, ele surgiu com esse intuito, né, que foi em 2001, eu tô até hoje no GAPC, sou a primeira assistente social de todas as unidades, e foi com um grupo de pessoas que também viam essas necessidades de ver, se falam muito em atendimento com criança, né, ter o suporte, em São Paulo tem muito apoio também, né, então, assim, ver falar pouco do adulto com câncer, então, surgiu através disso, de ver, e essas pessoas que fundou, teve casos na família. Então, viu as necessidades, as dificuldades, né? Tanto financeiro, se você tem uma condições melhor, você consegue, aquilo que não tem. Exato. Não é? Então, isso surgiu dessa forma. Então, é um trabalho que foi de formiguinha. Foi tão complicado, assim, tudo no começo é difícil, né? Sim. Para chegar no que ela chegou hoje, né? A gente tem 4.090 pacientes cadastrados. Assim, teve aqueles que já, infelizmente, foram embora, né? Uhum. Temos aqueles que estão em alta de tratamento, isso é muito legal, que eles têm o período, né, de acompanhamento, depois tem alta definitiva, né? E teve esses casos, mas tem aqueles ativos, né, que ainda continuam, independente, vão lá, passam na psicóloga, no grupo terapêutico, na físio, na reiki, a gente tem reiki também, tem assessoria jurídica, porque o que está na lei, eles têm direito. Então, a nossa advogada voluntária, né, dá todo esse suporte. Então, assim, é uma gama, passa por nós uns 500 a mais pacientes por mês, assim. Isso é muito importante, né? Trazer essas informações, né? Muitos não tanto assim, sabem. A gente fala, tanto no apoio profissional da equipe, quanto material, né? Que muitas vezes até cesta básica eu dou. Mas assim, a importância é importante, mas a gente vê cada caso, para mim poder dar essa cesta básica, sabe? Mas a gente procura fazer essa função, esse apoio, essa missão, para que ele saia bem desse tratamento. E eu tenho certeza que isso é gratificante para você que está desde o início, né? Desde a fundação. Desde a fundação. Quais os serviços que eles oferecem, né? O grupo, para as pessoas que são diagnosticadas com câncer? Então, aí quando o paciente nos procura, mandaram procurar o GAPC, a primeira coisa, se tem diagnóstico fechado, temos. Aí, então, a nossa secretária já marca a avaliação comigo, e assim, a equipe multidisciplinar que eu comentei, né, que desde da assistente social, a psicóloga, a fisioterapia, a fono, a nutricionista, a assessoria jurídica, que é voluntária, tem o reiki que é voluntário, tem a massagem que é voluntária, tem uma gama de voluntários, né? E a equipe funciona nessa hora. Então, se eu estou com um olhar, atendi o paciente, eu vim ver se a senhora consegue me liberar esse remédio que eu não tenho condição de comprar, ou dar um alimento por sonda que eu não consigo comprar, eu já tenho outro olhar, porque assim, ele não está precisando só disso. Sim. Muitas vezes, né? Ele está tão emotivo, muitas vezes, né? Que nem o emocional muito abalado. Ontem mesmo eu atendi um caso, ele estava bastante emotivo, mas a insegurança de não conseguir enfrentamento disso, né? Mas a equipe funciona assim. E aí a gente vai liberando dentro daquilo que ele precisa, os recursos para ele, né? Então nosso suporte é esse, né? E assim, a gente tem que, eu não nego, a gente não deixa nada para amanhã.
Se eu tenho ali, eu dou na hora. Senão você pode vir pegar amanhã. Porque o remédio, eu não posso ter remédio. Sim. Então, a farmácia, eu peço, mas a farmácia me entrega. Então, ele já outro dia, ele vem buscar o remédio. Então, assim, eu não deixo de atender nenhum pedido. E hoje essa parte de medicação, como você falou, quando vocês não têm, vocês solicitam para uma farmácia. Para uma farmácia. Elas são parceiras São de vocês? parceiras, sim. Ela, claro que ela trabalha, ela tem que ganhar. Então, ela tem um desconto. A gente tem um desconto dessa farmácia e ela deixa a gente pagar mensalmente, né? Então, assim, mas também a gente recebe muita doação de remédio, assim, que a gente se serve pra gente, a gente guarda, a gente tem uma farmacêutica voluntária que ela dá uma olhada, se armazena, guarda direitinho o que vai precisar para esse paciente. Então, assim, às vezes, muitas vezes eu compro para aquele paciente, ele toma 2, 3 comprimidos e suspende porque ele não se adaptou. Então, esse remédio retorna para mim, a família devolve. E eu deixo guardado, porque de repente o outro paciente vai precisar. Precisa, né? Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura, né? Para poder estar atendendo todo mundo, né? Exatamente. Mas é muito gratificante. Eu imagino. Né? Hoje o GAPC, ele lida com desafios emocionais enfrentados pelos pacientes durante o tratamento? É muito desafio, até suicídio, tá? É muito desafio nesse sentido de eles não ter suporte para enfrentamento, quer dizer, não tem suporte para apoio familiar, né? Muitos se encontram sem apoio familiar, que é tão importante você ter uma família, um marido que te dê suporte. Muitas vezes esse paciente não pode contar com apoio, né? Então, eu teve casos assim de tentar mesmo, e um foi de suicídio mesmo. Então, assim, o enfrentamento é isso, é psicológico. Então, assim, a gente vê que está emotivo, a gente já caminha para psicóloga. Sim, é importante. É importante. Como você falou, esse importante a fala. Também, é importante você ter isso, ter esse olhar diferenciado para aquele paciente, né? E mandar ele para o grupo terapêutico, para os outros pacientes que estão passando, que estão bem, receber esse paciente que dá o apoio, o suporte, né? Mas não é fácil, não, viu? Não é fácil. Eu imagino. E hoje o GAPC, vocês oferecem algum tipo de reintegração social e profissional para esse paciente? Olha, esse paciente, essa semana até foi coincidência, a Vanguarda nos procurou para se tinha algum paciente que podia falar do mercado de trabalho. É difícil eles conseguirem, depois do câncer, um trabalho, por causa do diagnóstico. Sabe, ninguém dá oportunidade. Então, até a nossa paciente falou, eu tenho uma profissão, mas quando vê, eu me chamo até para fazer entrevista, mas quando vê que eu tenho câncer de mama, eu não sou selecionada. Então, assim, o que a gente faz? A gente tem grupo, tem assim, o curso de artesanato, tem bijuteria, que eles aprendem a fazer algumas coisas. Eu apresentei Páscoa, a gente ensina a fazer ovo de Páscoa, nas oportunidades deles fazerem para ganhar alguma renda. Sim. Porque para eles se inserir no mercado de trabalho, tá difícil. E muitas vezes eu acho que essa parte de entrar no mercado de trabalho novamente também acontece porque as empresas não têm o conhecimento. Né? Porque assim, não impediria a pessoa de estar sendo um ótimo profissional simplesmente pelo fato dela ter tido câncer. Com certeza. Então, às vezes é falta de informação. Né? É muita falta de informação e assim, hoje em dia a gente vê que a pessoa que passa pelo tratamento de câncer, ela está apta, ela está bem, sabe? Mas as pessoas têm aquele preconceito, né? E se de repente passa mal, vai doer. O empregador, né, que a gente fala, que tem esse olhar de preocupação, de não pegar, por conta que vai ficar doente, na hora vai faltar o trabalho. Não, eu acho que deveria ter, assim, uma pessoa que fosse falar com esse empresário e falar da importância que é assim como tem vagas para portador de necessidades especiais, não tem? Para eles poderem estar no mercado de trabalho, tem que ter para pessoas que passou pelo tipo de câncer, né? Exatamente. Que nem todo fica alisado. Não fica. Exatamente. Não fica. Então, conta aqui pra gente um pouquinho da história do GAPC com o Instituto Souza Araújo. O Instituto foi interessante. Foi em 2022. Não era ainda o Instituto, estava começando o projetinho, né? E o GAPC foi a primeira instituição que foi beneficiada por vocês, né? Pelo Instituto, numa feijoada beneficente, onde a gente recebeu, né, um valor que deu para ajudar bastante, e a gente ficou muito satisfeito na época, né? A gente ficou até honrado, né? E assim,
e que prospere, né? Mas cada vez mais essas parcerias, né? Independente, né? É tanta coisinha que pode fazer, né? Sim. Nos eventos da gente, né? A gente faz muito, o ano inteiro a gente tem evento, caminhada, tem sobre temas de câncer do ano inteiro, né? Então, assim, ajuda nesse sentido, né? Mas eu peço ajuda para todo mundo, né? Que puder estar me ajudando, mas o Instituto foi o primeiro. Isso é muito importante, realmente vocês foram a primeira instituição que o Instituto Souza Araújo escolheu para fazer a primeira feijoada Construindo o Amanhã. Foi mesmo. Então, foi. Assim, até foi muito coincidência que no mesmo dia que estava acontecendo, eu estava tendo a caminhada do Outubro Rosa. Sim. E eu queria ir, não podia ir, porque eu estava lá representando, a minha chefe não podia ficar. Acabou que eu mandei a nossa Relações Públicas e eu fiquei muito triste, porque eu queria ter ido participar. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Né? Tá vendo? Por isso que hoje o nosso podcast tem um motivo muito especial de trazer você aqui, que foi uma das primeiras instituições que foi escolhida pelo Instituto, né? Isso. Não era Instituto ainda. Não era Instituto. Mas a gente já estava com esse pensamento. Estava lá no projetinho, no papel já, né? Que bacana. Verdade. É assim mesmo que começa, né? O trabalho. Espero que a gente tenha várias parcerias por aí. Né? Com certeza. Como a sociedade ela pode ajudar o GAPC a continuar desenvolvendo os projetos e atendendo esses pacientes? A sociedade tem um papel muito importante, né? É assim, a gente é uma organização não governamental, é uma ONG, né? E assim, a gente faz tantas coisas assim em prol às pessoas, que muitas vezes você nem imagina que você pode ter um doente em casa, né? De repente você acomete na sua casa e você fica sem chão. Então a sociedade ela tem um papel principal e a gente assim de ir lá conhecer o nosso trabalho, como é que funciona, em que eu posso ajudar, de que eu posso ser voluntário, de que setor, em que sentido, né? Porque o voluntário ele não precisa ser um profissional da área de saúde para ele poder ser um voluntário. Ele pode se adaptar naquilo que a gente precisa naquele momento. Sim. Doando coisas, né? Doando assim, olha, eu acho assim, a gente faz bazar beneficente, então a gente aceita todo tipo de doações no sentido de a gente poder gerar renda para a unidade, né? Assim, a gente também vai fazer um evento que precisa de gente para estar se mobilizando para a gente fazer aquele evento e cada um fazendo o seu papel, correndo atrás de um objetivo para a gente. Então, eu acho que a sociedade tem que se envolver, sim, porque é uma entidade que ela está ali dentro da cidade para atender todos que precisarem da gente e que pode ser sua família. Com certeza. Exatamente. Às vezes a gente acha que nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer comigo. Mas tem casos aqui que nunca falou que vai acontecer comigo. E tem até 2 casos na família. Dia de amanhã, só o universo pertence. Só o universo pertence, E hoje, qual o maior desafio que o GAPC enfrenta no Brasil? Acho que no Brasil, acho que não é só o GAPC, né? Todas as entidades sociais que dependem do governo, que dependem da sociedade. Depois da pandemia de 2021 até agora, tá muito difícil. Ficou muito difícil, né? Porque a gente vê que todo mundo tem as suas dificuldades, sim, né? Perdas de emprego, né? A pessoa não tem, que ajudava, não ajuda mais, sabe? Então, quando você pede ajuda, aí é difícil, né? Então, assim, a perda desse sentido que eu estou falando, né? Perda de pessoas, a gente teve muita perda de ajuda depois da pandemia. E fica mais difícil de conseguir coisas, né? A gente consegue, mas com maior sacrifício, assim. Eu imagino. A gente sabe que não é fácil fazer essa captação de recursos para ajudar. E todas ONGs, instituições, associações, elas precisam dessa parte de ajuda da sociedade para continuar com os projetos. E assim, a gente faz o nosso papel também. A gente tem nossos recursos lá de vender os nossos produtos, sim, né? Que é a camiseta, que é a caneca, para poder gerar renda. A gente faz evento para vender coisa, o que chama a gente para vender, a gente já está vendendo. Então, tudo que entra de recurso é importante. Eu imagino. De valores. Né? Isso, eu sempre falo, né? Não é quantidade, é até a qualidade. Porque assim, é você querer mesmo ajudar, você ir lá, doar o seu tempo, que é o que a gente tem mais de importante, doar o seu tempo e fazer uma diferença na vida desse paciente. Desse paciente, da sociedade, né? Porque eu não sei se você, assim, o ano inteiro a gente
trabalha em prol, assim, de falar da prevenção, né? Que é para as pessoas não se cuidarem, para não ficarem doentes, né? Porque o ano inteiro é tempo de você fazer seus autoexames, seus exames periódicos. Não precisa estar esperando o Outubro Rosa, Novembro Azul. Exatamente, porque as pessoas acabam se lembrando somente nessa fase de outubro e novembro para falar do câncer, mas isso tem que ser o ano inteiro, essa prevenção. Tudo que você tem essa prevenção antes, você ajuda com que seja mais fácil a cura, né? Tudo que você descobre antes fica mais fácil. Tudo que é precoce, né? Faça os exames. É mais fácil os seus exames, né? Porque, assim, a gente, depois que está doente, é mais moroso as coisas, né? Então não espere ficar, né? E muitas vezes quando você tem o diagnóstico já está meio tardio. Então procure fazer seus exames regularmente, né? Porque isso é muito importante, mas em qualquer doença. Qualquer doença. Procurem estar fazendo seus exames regularmente. Isso. E dentro do GAPC, nesses anos todos que você está lá, tem alguma história, assim, que você achou que foi inspiradora, transformadora? Tem tanta história de paciente com a gente, né? Tem até casamento. Teve até casamento dentro da instituição. Coisa boa. Um paciente escolheu, conheceu uma pessoa lá dentro, né? Participava lá e ele se encantou com ela, né? Ai, ele estava no tratamento e ele fez questão de casar lá. Olha que lindo. Eu quero casar aqui. Aí levou o pastor, montamos uma festa, fizemos arrumação, tudo, casou-se lá. Foi muito bonito. E uma outra assim, que ficou muito feliz. Na época ela tinha 28 anos, ela tinha um câncer grave. E estava bem, né? Então ela estava passando pela quimioterapia e aí nesse período ela engravidou, fazendo quimio. Foi uma bênção. E a gente ficou muito assim, acompanhando ela de perto, assim, todo mês a gente pagava a ultrassom dela, todo mês, porque pelo SUS não é toda hora que você faz ultrassom. Então assim, com o mês que o SUS não pagava, não dava o ultrassom dela, não pagava, né, ela não fazia, a gente pagava. Para ver o crescimento do feto. E é gratificante, É gratificante, né? Você ver crescer, nascer a criança saudável, né? Belezinha, ela tá uma moça hoje, né? Infelizmente a mãe não conseguiu, né, enfrentar, mas a família agradecida até hoje, né? E de vez em quando a avó leva ela lá para visitar a gente, sabe? Tão legal, menina. E isso é muito inspirador, né? Você vê que, por mais que você faça, quando você vê uma história assim, você fala assim, olha, que gratidão por eu conseguir fazer parte de um projeto. Uma gratidão. E tirando isso, é muito gratificante de ver o paciente terminando a sua quimioterapia, batendo o seu sininho no hospital. Eu terminei a última quimioterapia, hoje eu estou bem. Então isso para a gente é muito, e a gente também faz parte, porque se a gente não desse todo esse recurso, desse toda essa qualidade de vida para ele enfrentar, né, seria difícil. Precisa então para nós apoio. Tudo é gratificante. Hoje, como o grupo GAPC, ele trabalha para conscientizar a população sobre a importância dessa prevenção, né, esse diagnóstico. A gente já falou um pouquinho aqui, né? A gente não faz o diagnóstico porque ele já tem, se está com algum sintoma, tem que procurar seu médico, tanto do convênio quanto ele tem que procurar a unidade básica de saúde do bairro dele. Mas assim, a prevenção a gente tem que falar do ano inteiro, como eu já comentei. Mais especificamente, quando é o Novembro Azul, Outubro Rosa, a gente é convidada, várias empresas, a gente dá palestra. A gente vai dar palestra, tem a palestrante para falar especificamente ou da câncer de mama ou do próstata, né? Agora nós estamos no mês de novembro, que está terminando, né? De conscientização da importância do diagnóstico precoce, tanto o homem quanto a mulher, né? Então, assim, a gente trabalha o ano inteiro nesse sentido, de falar de prevenção e ir aos lugares, escola, onde solicitar a nossa presença, a gente vai. Que legal. Ou eles vêm até a gente, tá? Ou a empresa vem até a gente, porque esses dias a empresa levou os funcionários lá, a gente tem uma sala que dá para fazer uma palestra, reunião, e eles ouviram a palestra dentro do GAPC. Isso é importante, as empresas têm essa consciência de levar os seus colaboradores para ver, né, para acompanhar de perto como que funciona. Como funciona o trabalho. Isso é muito legal. Quais os tipos de parceria e apoio institucionais que são fundamentais para o funcionamento do GAPC? As parcerias, em primeiro lugar, é o envolvimento de todos da sociedade civil, né? A gente tem vários parceiros, né, que, o que vocês estão precisando, por exemplo, empresa, se não eles fazem campanha dentro da empresa, o que vocês mais precisam? Né? Então, a gente está precisando disso aqui no momento.
Eles fazem a campanha dentro da empresa e levam lá a doação. Banco, a gente tem muito parceria com a Sicredi, estou falando aqui, mas assim, tem o Instituto GM, né? Tem o Instituto da Embraer, a escola da Embraer. Eles doam coisas assim, específicas que a gente manda eles fazer. Então, eles primeiro perguntam, né? Então, assim, é importante isso, essa parceria, né? Não precisa ser em valor, mas em espécie, não é? Se eu quero uma campanha de leite em pó, se eu quero uma campanha de fralda ou de alimento não perecível, né? Isso tudo é feito, eles não precisam nem correr atrás, eles perguntam. Não, mas isso é importante, porque às vezes algumas empresas, elas até querem ajudar, mas não sabem qual a necessidade. Então, elas ligando, entrando em contato com vocês, elas conseguem auxiliar e fazer ações, né, dentro da empresa, dentro da empresa com funcionários, sabe? Então, eu acho que envolve todo mundo nessa causa, né? Porque eu falo, que a gente comentou aqui, hoje eu não tenho nada, amanhã minha família, não sei se a minha família vai precisar. Está aberta as portas, a gente não cobra nada, mas a gente tem que ter esse costume de ajudar o outro, né? E também agora é época de Natal, aproveitar, né? A gente corre atrás também de coisas de Natal, né? Assim, além da cesta, a gente dá coisa que é de cesta de Natal, se puderem, né? A gente está fazendo campanha para alimentos de cesta de Natal. Hoje, dentro da página do GAPC, vocês colocam algumas necessidades básicas que vocês precisam, para que, se caso a pessoa quiser... E ela entra lá, ela vê a necessidade, ela vai pegando as informações na nossa rede social. É só entrar no GAPC São José e já aparece lá. Tem 5 unidades, tá, gente? Eu vou ter que aproveitar, que é assim, a gente tem uma unidade em Mogi das Cruzes, aqui em São José, Taubaté, Volta Redonda e em Vitória. E tem um bracinho em Poá. A gente está querendo ter um bracinho em Jacareí também, futuramente. Então, então, é assim, essas unidades, cada uma tem a sua independência, nenhuma depende da outra, tá? Então, eu atendo toda a região. Eu só aqui atendo 20 cidades, então... Estou sempre à disposição para quem precisar. E você acabou de falar que o GAPC ele não é só em São José, ele tem outras cidades. E vocês têm planos futuros para novos projetos dentro do GAPC? A gente tem vários projetos que estão indo no papel já, né? E assim, de projeto de ampliar, né? Um desses é ampliar o GAPC, né? Jacareí uma delas, né? Tendo a oportunidade, a gente vai estar estudando de ampliar o serviço lá, né? Para atender as pessoas, para elas não ficarem deslocando de lá para cá, né? Sim. Já que elas estão lá, a gente vai até eles. Então, além da nova sede, vocês têm mais algum projeto que vocês querem colocar? A gente tem dentro da unidade, a gente fazer projeto com família, marido, esposos de paciente, né? A gente está tendo muita dificuldade de esposos darem suporte às suas esposas, né? E a gente tem projetos assim, de ter um grupo para trabalhar esses maridos, né? Essa família, né? Que precisa, que não é, o câncer não é final, não é? E não é pegajoso, todo mundo pode desenvolver, né? Então, assim, esse preconceito bobo de não chegar, não dar carinho, tem muitas, assim, pacientes, mulheres que reclamam pra gente, né? Da importância. Não é fácil, né? Não é fácil, né? Então, a gente tem esse projetinho novo de atender, né? Fazer um projeto para atender os esposos, né? Os esposos, né? Exatamente. Porque tanto o homem quanto a mulher, né? Exatamente. Precisa desse apoio, nessa conscientização, para eles saberem também, porque não é fácil, porque a gente sabe quando o paciente faz tratamento do câncer, não é só ele que sofre, a família também sofre. A família inteira, ela sofre, né? E assim, independente, a gente já trabalha no grupo terapêutico, né? As emoções, né? Com esse paciente, né? Mas assim, a família a gente convida mesmo, praticamente quase não vão. Mas agora a gente vai pegar firme esse ano. Isso é legal. Glaucia, então estamos chegando aqui ao final do nosso podcast e eu queria que você falasse para o pessoal que está nos escutando e nos assistindo também, como que pode entrar em contato com o GAPC, como que pode ajudar, como pode ser um patrocinador, um apoiador. Conta um pouquinho para gente. Então, o GAPC, eu vou começar assim. É importante que todo mundo tenha conhecimento que a gente existe há 23 anos e tem gente que não conhece. Sim. Né? E que a gente já passou por tantas pessoas, já passou pela gente, né? E que a gente tem essa necessidade da sociedade se envolver com o trabalho nosso, mas eu acho assim, tem uma desconfiança às vezes, né, das pessoas, né? Mas eu deixo o convite assim, primeira coisa, vai conhecer
o espaço físico, o que acontece lá dentro, o que profissional que tem lá, o que vocês fazem, antes de qualquer coisa, antes de criticar também, né? Mas assim, a gente aceita todo tipo de ajuda, né? Mas a pessoa, primeiro, é que eu estou falando, tem que confiar no nosso trabalho. Sim. Né? E nossa rede social está em todos, tem Instagram, tem Facebook, né? É só procurar o GPC São José dos Campos, tem as outras unidades também, pode entrar nas outras também, que todo mundo tem lá todos os trabalhos desenvolvidos, tem as fotinhas, e a gente fica lá à disposição de segunda a sexta, das 8 às 17, de segunda a sexta. Como é uma clínica social, não é um lugar onde eles ficam, eles passam por lá. Sim. Tudo é com horário marcado, eles chegam, fazem o seu atendimento e vai embora. Às vezes não quer ir embora, não, fica lá tomando cafezinho, né? E batendo papo. Mas assim, o que precisar assim, da gente, a gente está à disposição para tirar dúvida, né? Pode encaminhar paciente, dá o nosso contato, que eu vou deixar o telefone do serviço social, é o direto, tá? Que é o 12 e o 3921-2001, que é direto lá na recepção. E aí, se precisar de mais algumas informações, aí a menina já passa para mim, eu já entro em contato, a pessoa já deixa o celular, no número do celular, e eu converso no particular, o que essa pessoa Isso é importante. Eu convido a todos, né, que está aqui nos assistindo, para que visitem o GAPC. Eu fui lá pessoalmente, fui muito bem recebida. Então, é um lugar muito, muito bonito, que oferece várias coisas para esses pacientes. Então, assim, nada melhor do que você ver com seus próprios olhos. Vá lá, conheça, né, converse com vocês e vejam o que pode ajudar, tanto para empresários, patrocinadores, apoiadores e voluntários. Vocês trabalham com voluntários? Voluntários, a gente aceita sim, voluntário, a gente... eu não sei, nunca trabalhei nada de saúde, não sei. Independente que se não sabe nada de saúde, não sabe se virar, a gente aceita nos eventos. Sim, por exemplo, vai ter uma caminhada, cada um faz uma parte, corre para lá, corre para cá, ajuda a organizar, tudo é bem-vindo. Vai fazer uma festa de Natal, vamos lá ajudar a montar a festa de Natal deles, né, organizar, tudo é bem-vindo. Isso é né? Se sabe fazer artesanato também, vai lá ensinar. Vai lá ajudar. Um dia, exatamente. Vai lá ensinar. Né? Todo mundo sabe alguma coisa. Vai lá fazer ensinar um pouquinho daquilo que você sabe para o outro, né? Exatamente. Já está ajudando. Obrigada. Então, Glauce, eu agradeço muito, né, por você ter vindo aqui, ter disponibilizado o seu tempo de estar aqui, contando um pouco da história do GAPC, e convido a todos, né, para conhecer, para participar. Continue nos assistindo. Né? Então, continue nos assistindo aqui, porque o podcast, o Som da Transformação, terá vários episódios e cada vez a gente vai trazer mais pessoas para contar um pouco da história de vida, essas histórias que inspiram as pessoas. Eu acho muito importante, já que o Instituto, né, ele se propôs a atender várias outras instituições, cada um dentro do seu atendimento, da sua especificidade, né? Eu acho importante isso. Você dá chance para as pessoas mostrar o seu trabalho para a sociedade. E esse é o nosso propósito. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço.